Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Quero dar boas-vindas aos visitantes que tem hoje aqui. A irmã Kelly que voltou para a igreja. Vamos acalmar nossos corações. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, Pai, de cada pessoa aqui, Senhor. Venho te agradecer pela oportunidade de estar na Tua casa, Pai, de aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. De aprender um pouco mais como cuidar um dos outros, Senhor. Eu venho pedir agora, Pai, que cada coração aqui presente não saia da Tua casa como entrou, Pai, mas saia renovado, Pai, renovado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Pai, pelo Teu mover, Senhor. Eu peço agora, Pai, que a palavra seja direcionada, Senhor. Dirija a minha boca, Pai, tira qualquer nervosismo, Senhor, e que eu possa, Pai, ser um canal de bênçãos do Seu trono, Senhor. Eu peço grandemente, Pai, abre o coração de cada irmão aqui presente, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Eu já queria começar pedindo perdão. Por quê? Eu preparei a palavra no domingo, estudei a semana inteira, conversamos sobre ela ontem no Evangelho no Lar. Aí justo hoje, na hora que eu fui orar, o Espírito Santo começou a me dar outra palavra e eu tinha que mudar. Foram 21 minutos de luta e adivinha quem perdeu? Fui eu, né? Então de vez em quando eu vou ter que dar uma olhadinha no meu esboço. Por quê? Porque graças a Deus o consultório hoje estava lotado. Eu tive a hora do almoço para botar no papel a palavra. Eu estudei, mas eu saí do consultório 6 horas da tarde, corri para Louveira buscar a Lia e viemos direto para cá. Então vocês me perdoem de qualquer falha, mas é de coração e com certeza vem do Espírito Santo. O tema da mensagem que eu dei hoje é o cuidado de Deus refletido no amor entre irmãos. Hoje, estudando a palavra novamente sobre o que é esse cuidar dos irmãos, eu vi que como eu sou café com leite, gente. Porque eu sou médico há 25 anos, eu achava que eu sabia o que era cuidar de alguém, o que era ouvir queixa de alguém, o que era ajudar alguém. E hoje eu vi que eu não sei nada. O cuidar de Deus vai muito além disso. O cuidar dele, a palavra cuidar não é nem cuidar, se transforma no verbo amar. É uma coisa que a gente exige todo dia e se não se esforçar, passa batido. Por que eu falo isso? Pensa num cara bruto, rústico e sistemático. Sou eu. Eu sou um cara que eu sou muito tímido. Eu sou difícil chegar nas outras pessoas para conversar, para cumprimentar. Tenho trabalhado muito com isso. Agora imagine a dificuldade para mim de ver alguém precisando de ajuda, eu não consigo nem chegar para perguntar o que eu posso ajudar. Então essa palavra, além de ser para os irmãos, foi mais para mim do que qualquer coisa. Porque de madrugada, quando eu estava lá orando, eu falei para vocês, eu sofri. Eu vi que eu não sou nada. Eu tenho aprendido muito, graças à palavra de Deus, ao pastor Rogério. Mas eu vi que eu tenho muito para aprender ainda, muito mesmo. A gente estava até conversando ontem no Evangelho no Lar, né? Eu e o irmão Souza saímos vivos sem ser agredido, porque a gente quase foi agredido pelas esposas lá. Por quê? A gente estava conversando que o primeiro gesto de cuidar é você reparar no irmão que está perto de você. E para nós homens é muito difícil, a gente é meio tapado por natureza para isso. A diferença, eu estou casado há 22 anos praticamente, minha mulher olha para alguém e fala assim, aquela pessoa está sofrendo, está com alguma coisa, eu olho e falo, sério? Não, você não viu o que aconteceu hoje? Tal pessoa estava emburrada. Eu falo, sério? Nem reparei. E a gente começou a falar que a gente tem como principal apoio esse controle de estar do irmão do seu lado, você reparar se ele está com uma feição diferente, ele está meio triste, e você ter essa coragem de chegar perto. Por quê? Porque esses pequenos gestos, sabe, você vê o irmão triste lá, você só chega e faz uma pergunta, está tudo bem? Isso já vai ser um gesto de carinho para ele. Então assim, a gente tem que estar preparado para quê? Quando fala tudo bem, a resposta. E lembrar que o quê? Que Deus está em cada pequeno detalhe que você fala com seu irmão. Essa pergunta, você está bem, pode te gerar uma resposta tão cabeluda, que quem não fica bem é a gente. Mas você sendo o canal de bênção de Deus naquele momento, pode ter certeza que a resposta certa virá. Eu separei a mensagem hoje em 3 pontos. Quem me conhece sabe que eu sou bem sucinto. O primeiro que eu marquei é o cuidado entre os irmãos, é o reflexo do cuidado de Deus. Eu peguei como base 1 João 4, 20 e 21, Tati, por favor. A palavra de Deus diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus,
mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Por que é um mandamento? Esse mandamento de amar ao seu irmão, como Deus nos ama, reflete uma coisa muito importante na nossa vida: o caráter de Deus. Quando a gente é renovado no Espírito, a gente tem os frutos do Espírito, a gente começa a exibir várias qualidades do caráter de Deus. E uma delas é essa: o cuidado extensivo que Ele tem sobre os irmãos, sobre a vida de cada filho dele. Eu separei alguns exemplos bíblicos, né? Primeiro, muito famoso, o de José. Pensa o que aquele menino passou. Os irmãos pegam ele no meio do deserto, cavam uma cova, jogam o moleque lá dentro, iam matar, depois decidiram não matar, venderam ele como escravo. O menino vai parar no Egito, trabalha na casa de Potifar, é acusado injustamente, vai preso. Quando sai da cadeia por interpretar os sonhos do faraó, ele vira o segundo homem do Egito. O mais importante abaixo do faraó era ele. E o que acontece anos depois? Quem aparece lá pedir comida? Os irmãos que fizeram isso com ele, junto com o pai. E ele, mesmo assim, cheio do amor de Deus, cuidou da família dele com todo carinho, inclusive dos irmãos que quase o mataram. Outro exemplo que eu achei bem interessante, eu li na Bíblia até eu achar a função verdadeira desse versículo, que foi Barnabé quando estava cuidando de Paulo. Está lá em Atos 9, 27. E a palavra diz: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que ele falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Gente, eu li umas 4 vezes para entender o que tinha a ver com cuidar um do outro esse versículo. Até que o Espírito Santo me iluminou. Pensa na situação. Saulo, antes de virar Paulo, o que ele mais fazia? Perseguia os cristãos, chegou a matar, participar de morte de cristãos. Ele era o terror de quem servia a Jesus. E de repente esse cara, movido pelo Jesus Cristo que tocou na vida dele, estava pregando sobre Jesus. E Barnabé pegou o cara, levou no meio dos apóstolos, que já não deviam curtir muito ele. Mesmo assim, foi explicado o que ele estava fazendo, como ele tinha se transformado pelo toque de Jesus no caminho para Damasco. Ou seja, olha o cuidar aonde chega. Chega a expor sua própria vida em favor de um outro irmão seu, para você poder ajudá-lo. Uma coisa bem interessante, né? A gente fala que o cordão de 3 pontas é mais forte, e a união com os irmãos também causa isso. Pensa uma outra história. Estou caminhando eu e o William na rua. Estamos batendo papo, conversando, as calçadas aqui de Tupéva estão tudo irregular. De repente o William dá um tropicão, sai catando cavaco e se esborracha no chão. Qual que é a primeira atitude do homem cristão? Já tem gente rindo, mas não é para rir. Eu vou estender minha mão e levantar o William. Depois que eu confirmar que ele está tudo bem com ele, a gente vai rir junto. Mas o que a gente tem que lembrar? Quem que nunca deixa a gente ficar caído? Jesus. Ou seja, quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente acha que o negócio não tem jeito, pode ter certeza, você pode estar caído, desmaiado. Jesus está segurando sua cabeça para não bater no chão e Ele vai te levantar. Por quê? Porque Ele é nosso provedor. O cuidado dele, eu estava pensando nisso quando eu estava voltando do trabalho para pegar ali em casa. Vocês sabem que eu sou um chorão, molenga. Quando você começa a entender o que é o amor, o cuidado que Ele tem pela gente, sem necessidade nenhuma, só pela graça que Ele tem por nós, é uma coisa que constrange. Você para entender e fala assim: Jesus, eu não tenho nada, o Senhor me dá tudo. E sabe, você nunca parou para pensar que Ele cuida da gente enquanto a gente dorme. Pô, eu tenho quase 50 anos, eu nunca fui assaltado na vida. É sorte? Não, sorte não existe, é cuidar de Deus. Sabe, eu tenho carta há 30, já bati carro alguma vez? Nunca bati o carro. É sorte? Não, é cuidar de Deus. Só que tem muitas vezes a gente nem percebe. A gente percebe quando está no aperto, veio um milagre, maravilha. A gente tem que começar a reparar o quê? Que Deus cuida desde o momento que você deita na sua cama para dormir, da hora que você acorda, até a hora que você volta para sua casa. Ele te livra de acidentes, Ele te dá uma saúde, Ele cuida de cada ponto do seu dia, mesmo sem você perceber, sem eu perceber, e a gente não agradece isso. Sabe, hoje voltando no carro, eu combinei com Deus uma coisinha. Cada 2 minutos eu vou botar meu relógio para despertar no começo se for necessário, só para falar glória a Deus e agradecer Ele pela vida. Porque a gente não sabe, eu como médico sei muito bem disso, o câncer falar para o Rogério isso. Quem consegue prolongar 1 minuto da vida por vontade própria? A gente só está aqui pela graça, não tem outro fator. E esse cuidado que a gente tem com o nosso irmão, como eu usei o exemplo do William quando ele caiu,
reflete o quê? Que Deus está ao nosso lado todo o tempo, refletindo em nossas vidas para nós refletirmos na vida dos nossos irmãos. Nós temos que entender que a gente é canal, a gente é um instrumento de Deus para cuidar dos nossos irmãos. O segundo ponto que eu marquei é o cuidado de Deus se manifesta nos detalhes. Tati, por favor, Mateus 10, 30. A palavra diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Gente, é igual quando a gente lê na Bíblia que a areia do mar, a areia da praia, o fio de cabelo. A gente não consegue contar nem quanto fio de cabelo cai da nossa cabeça por dia. A gente estima que cai de 100 a 200. Não sei se cai isso ou não, é estimado. Mas pensa que Deus sabe cada fio de cabelo que a gente tem. Você pensa, a gente se preocupa com nossos filhos. Eu sou pai, eu me preocupo com a minha filha. Mas eu nunca me preocupei em contar quanto fio de cabelo ela tinha. Até porque é impossível, ela tem muito. Mas olha o cuidado que é ter um pai como Jesus. Uma coisa que a gente nem percebe, Ele sabe. Ele já sabe quando a gente vai ficar triste com algo que vai acontecer e já fica ao nosso lado para não dar conforto, para não dar suporte. Ontem no Evangelho no Lar, a gente ia voltar no mesmo assunto, né? Por que eu e o Souza quase apanhamos? Porque a gente estava falando que nós homens, a gente foi feito para cuidar, ser o provedor da casa, trabalhar e resolver problema. E as mulheres foram feitas para escutar, para nos consolar, para nos ajudar e para cuidar da casa. Foi uma revolução lá. A gente chegou à ideia que a gente realmente tem que ajudar. E aí eu falo outra coisa que achei bem interessante. Vindo para a igreja agora, no caminho agora, eu pensei comigo, eu falei com Jesus, eu adoro ser PM. Não sei se vocês sabem o que é PM. Eu sou PM da minha esposa, eu sou pau-mandado da minha esposa. Eu adoro quando ela pede para fazer as coisas, por quê? Primeiro, eu não preciso ficar pensando no que eu tenho que fazer. Ela falou, você faz e não vai ter briga. Segundo, minha mulher é uma mulher tão sábia que normalmente ela não erra. Quando erra, eu vou poder falar para ela que ela errou. E a culpa é dela. Quando ela não erra, eu fiz o que ela pediu e está tudo certo. Ou seja, a subserviência à esposa, na Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas essa subserviência também reflete no marido. Quanta gente ouve um conselho, um cuidado da esposa, que a gente fala assim, não é nada, ela está falando besteira, a mulher não sabe o que fala. E a gente vê que ela estava certa e a gente errado. Começa desde pequeno com mãe. Mãe, quando fala uma coisa, não vai contra. Vai dar errado. A gente só aprende isso depois de adulto. Mas eu falo, eu sou abençoado porque eu não mereço a esposa que eu tenho. Esse ano a gente faz 22 anos de casado. Quando a gente casou, começamos a morar na nossa casa, né? Eu falo, essa mulher é doente. Cara, pensa numa mulher que limpa a casa 24 horas por dia. E arruma coisa, aí não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falo, Jesus, como que vai ser o casamento assim? Eu não aguento. Hoje, depois de 2 décadas, eu vejo assim, como eu sou abençoado de chegar em casa, ter uma casa cheirosinha, uma roupa passada, tudo bonitinho. Eu tenho uma esposa que cuida tão bem de mim que eu me sinto um bebezão lá em casa. Eu sou bebezão. Deito lá no colo, faz cafunézinho. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Vou contar uma história bem engraçada, antiga, para vocês terem uma ideia do nível da minha esposa. Quando eu conheci ela em 2003, eu tinha acabado a residência, né? Eu tinha comprado um apartamentinho, morava sozinho. E a gente tinha saído, a gente foi no cinema e a gente foi jantar na minha casa, né? Eu tinha uma geladeira cheia de miojo, suquinho, fomos fazer um jantar lá. E tinha uma doida que ainda gostava de mim, chamava Ana Paula. Então eu e a Lia jantando lá, toca meu celular. Essa menina falando, você não pode me largar, eu vou me matar, eu estou aqui na frente da linha do trem, eu vou me jogar no trem. Minha vontade é falar assim, filha, pula. Se o trem passar por cima, não tem o que fazer. E a Lia do meu lado ouvindo. Olha o que ela fala para mim. Corre lá, vai ver o que está acontecendo. Eu falei, não, amor, não vou. Não, corre lá, essa menina se mata. Gente, vamos voltar. 30 anos atrás eu era jovem e bonito, tá? Fica a dica. Não tinha barba, tinha cabelo, estava tudo bonitão. Maravilha, fui lá, ouvi as picuinhas, a menina chorando, babá. Qual que é a minha surpresa que eu voltei para o meu apartamento? A Lia tinha feito faxina no meu apartamento. Ela limpou o apartamento inteiro, passou roupa, dobrou roupa, limpou minha casa inteira. Eu falei, gente, não é possível. Em vez de ela ficar brava, ir embora, chegar lá, não tem mais ninguém, olha a diferença do que é uma pessoa que Deus coloca na sua vida para cuidar de você. Isso que ela era minha namorada tinha, 2 semanas. Então, assim, a gente tem que prestar atenção porque Deus realmente cuida da gente do jeito que a gente nunca imagina. Você tem uma ideia do cuidado de Deus? Vamos pensar naquela parábola
que Jesus estava pregando para 5.000 homens, ou seja, não são 5.000 pessoas, porque naquela época crianças e mulheres não eram contados. Então não tinha 5.000 pessoas, devia ter umas 8, 10 mil pessoas lá. Qual que era a preocupação de Jesus naquele momento? Era montar no barco e ir embora porque estava cansado? Não. Ele foi lá chamar o discípulo e falou assim: o que a gente tem para dar para esse povo comer? Mas, Senhor, nós não temos dinheiro nem lugar para buscar comida para todo mundo. O que a gente tem para dar para esse povo comer? A gente tem 5 pães e 2 peixes. Traz para cá. Abençoou. Todo mundo comeu até se fartar. Ainda sobraram 12 cestos de pães cheios. Olha o Deus que a gente serve, gente. Como é que a gente pode ter medo de alguma coisa acontecer com a gente não ter quem cuida da gente, achar que a gente está sozinho em algum momento? Aquela oração das pisadas na praia, que é antiga, olha, eu fui entender ela faz uns 2, 3 anos. Que tem lá a marca de 2 pisadas, 2 pessoas caminhando na praia, e a pessoa via que nos momentos mais difíceis da vida dela, só tinha a marca de um pé, de uma pessoa só. Ela, pô, em todos os momentos mais difíceis da minha vida, Jesus me abandonou. Quando ele chegou no céu, a primeira coisa que ele foi fazer, falar com Jesus. Falar: Senhor, por quê? O Senhor andou comigo ao meu lado, toda a parte da vida que estava boa, que estava tudo tranquilo, e na parte mais difícil o Senhor me abandonou. Ele falou: não, meu filho, eu não te abandonei. Naquela hora eu estava carregando você no meu colo. E olha, gente, a gente é carregado no colo. Eu sou a prova viva disso. Eu passo por isso todo dia. Eu vivo um milagre a cada dia. O ano passado eu fiz um propósito com Deus. Ele deu mais do que o dobro do que o meu propósito. E eu vivo esse cuidado de Deus todo dia. É uma coisa que eu posso falar de boca cheia. Você pode perguntar para minha esposa, para minha filha. É uma coisa que eu nunca tinha vivido na vida. Eu nunca tinha tido essa comunhão com Deus que eu tenho há 2 anos e meio para cá. Foi culpa do pastor. Ele me jogou na cova dos leões, e eu sou muito metódico, igual eu falei. Eu acho que uma pessoa, para subir aqui e falar alguma coisa, tem que falar o que faz na vida. Falar o que não faz daqui, Deus amado, você imagina, não vai dar bom nunca. Terceiro ponto, somos chamados a cuidar um dos outros como Deus cuida de nós. Tati, Gálatas 6:2, por favor. A palavra de Deus diz: levem os fardos um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo que ele falou para a gente, qual que era? Amar o Senhor Deus e amar o nosso próximo, nosso irmão, como a ele mesmo. Você demonstrando carinho e amor para o seu irmão, você está ajudando ele? Lógico que está. É aquela parábola do soldado que precisava de um acompanhante por 1 milha, e o companheiro andou 2 milhas. A gente fala muito em casa, a gente tem que ser a pessoa das 2 milhas. Você tem um amigo, você tem um irmão precisando, ele te pediu X, faça 2x, que isso vai juntar bênção sobre a sua vida. A gente é canal de bênção, a gente é canal de ajuda, mas a gente tem que saber o quê? Que é o que o pastor sempre fala: o que a gente planta, a gente colhe. Você plantou cuidado, você plantou ajuda, você nunca vai colher nada diferente disso. Até porque Deus nunca faz nada de ruim para a nossa vida, né? E nesse ponto, é uma coisa muito importante que a gente tem que saber: a gente tem uma responsabilidade espiritual. O que é isso? A gente foi encarregado por Deus, por nosso espírito ter a responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos. Esse cuidado, eu falo de irmãos da gente aqui, mas ele também se estende para quem não é irmão. Você está andando numa calçada, começou a cair aquele pé d'água, você tem um guarda-chuva, você abriu. Aí você vê do lado uma pessoa sendo ensopada. O que você tem que fazer? Lógico, eu até escrevi aqui para não esquecer, né? Vai ficar homem com homem, mulher com mulher. Quem for solteiro, olha o que pode acontecer. Você chama o peão para bater o seu guarda-chuva, pode ser a bênção que Deus estava guardando para a sua vida. Você arrumar um marido, arrumar uma esposa, num dia de chuva debaixo do guarda-chuva. Quem é casado, chama outro homem, vai andando abraçado, mulher com mulher, e a vida que segue. E outra coisa que reflete muito esse cuidar um dos outros como Deus deseja, né? Estamos aqui na igreja, chega para a gente uma notícia que um irmão está passando apuro. Está numa cidade muito grande, sem alimento, vai cortar a luz, vai cortar a água. Você resolve ir lá fazer uma visita para ele. Ótimo, tem que ir. Mas você sabendo que ele está nessa dificuldade toda, irmãos, você vai lá, você senta, você conversa, no final você faz uma oração. É disso que o irmão está precisando? Sentar, conversar e orar, todo mundo precisa. Quem quiser orar por mim, eu estou aberto, é uma ótima ideia. Mas o que a palavra oração diz se a gente dividir ela? Orar, ação. Então você vai lá, faz com excelência, senta, bate um papo com ele, consola, ora, e no final, vai lá no seu carro, pega uma cesta básica que você comprou. Mas você não vai fazer a cesta básica só.
Cesta básica, a palavra de Deus é básica. O nego vai comer arroz, feijão e macarrão? Leva uma peça de carne. Compra umas bolachinhas para os filhos dele. Por quê? Porque você tem que fazer com excelência tudo que Deus te dá. E a gente serve um Deus que eu duvido que Ele, quando dê para vocês, Ele dê menos do que vocês esperavam. Nunca dá. Eu sou prova viva disso. Nunca dá. Ele dá de um jeito que você nunca esperou. Começando do que eu falei, do meu casamento, da minha profissão. O que Ele tem feito é fora da curva. E eu fiz um paralelo bíblico aqui também com o quê? Com Atos 2, 44 e 45. Porque se a gente achar assim, mas esse cuidado só veio depois que Jesus fez esse mandamento. Abre para a gente lá, Tati. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Irmãos, nesse tempo da igreja antiga, da primitiva, eles chegaram ao ponto de vender todas as propriedades, os bens que tinham, para dividir entre todos. Por quê? Para ninguém passar necessidade. Quando que a gente já pensou em vender alguma coisa para ajudar alguém? E eu não digo família, ajudar a família é obrigação. A sua mãe está precisando, seu irmão. Ajudar um irmão da igreja, ou até uma pessoa que você não tem tanta intimidade, porque Deus mandou. Hoje eu briguei com o Espírito Santo só para não mudar a palavra. Já tinha feito toda a palavra, agora eu estou usando uma estratégia. Eu estou treinando a palavra que eu vou pregar na quarta, na terça-feira no Evangelho do Lar. E eu já estava tudo na ponta da língua, tudo bonitinho. E, gente, eu fiquei, por Deus do céu, 21 minutos brigando com o Espírito Santo. Eu não vou me mudar agora, Senhor, está tudo pronto. Não me prejudico, já fico nervoso lá em cima. Mas mudou. Ou seja, a gente tem que ter noção que o que vem dele é bênção, e sempre que ele pedir alguma coisa, quem perde é a gente. A gente tem que fazer o que ele fala. Por quê? Porque ele enxerga, ele vê o que a gente não vê. Ele sabe o que a gente vai levar. Por que ele mudou a palavra? Não sei, eu falei com a Lia no carro. Pode ser que alguma pessoa daqui, eu sempre oro, para que pelo menos uma pessoa seja tocada pela palavra. E uma pessoa precisava ouvir isso. Não sei. Eu lembro do exemplo que o pastor deu, do cara que estava passando em frente a uma loja, e o Espírito falou para ele, viu, entra nessa loja lá, vai lá e planta bananeira. Ele falou, mas Senhor do céu, vou entrar na loja e plantar bananeira? E ficou enrolando, parou o carro na frente da loja de conveniência, e o Espírito Santo, entra lá, meu irmão, planta bananeira. Ele falou, Senhor, não dá, é muita vergonha, eu sou um homem já, um senhor. Faz o que eu estou falando. E o homem foi lá, plantou bananeira. A hora que ele acabou, ele olhou para o balcão, a caixa estava se esvaindo em lágrimas, não parava de chorar. Por quê? Ela tinha pedido naquele dia um sinal, que Deus realmente ouvia ela, que Deus amava ela, porque ela estava se sentindo muito sozinha. Ele falou, Senhor, se o Senhor mesmo alguém vai estar aqui hoje e plantar bananeira. Gente, tem coisa que não tem explicação. Uma coisa é você entrar lá para pegar uma garrafa d'água. Quem, em sã consciência, para numa loja de conveniência para entrar e plantar bananeira? Ou seja, você imagina a alegria, eu falo, quando a gente ajuda um irmão, a alegria que a gente sente no coração é uma coisa absurda. É uma coisa que é melhor, olha, é melhor ser ajudado do que receber de verdade. Mas quando você ajuda e você vê que, putz, Deus te orientou para aquilo, gente, é uma delícia. Só perde para quando você está na presença do Espírito, é bom demais. E outra, Deus nos desafia a muito mais. A gente tem que falar eu vou falar do quê? Ontem no Evangelho no Lar. Tudo que Deus pedir para você fazer, mesmo que pareça loucura, como aconteceu comigo hoje, não titubeei. A gente estava no Evangelho no Lar ontem, né? Porque o que Deus pedir para você, cara, o que você der, Ele vai te dar 10 vezes mais. E a Mariana estava contando um testemunho, né? Que uma prima dela estava passando por apuro, ela orou, o Senhor falou para ela dar uma quantia de dinheiro para a prima, ela sabia que ia ficar apertada, ia ficar tudo enrolado em conta, mas ela deu. Foi acho que um dia da semana, uma terça, uma quarta que ela deu. Ela trabalha aqui na Jundiá. No sábado, a chefe dela ligou e falou, Mari, você não pode fazer uma hora extra aqui no sábado? Só o que ela fez no sábado foi o dobro do que ela deu para a prima dela. Ou seja, a gente não pode achar que Deus vai nos jogar numa cova, num desafio, que você não vai sair vitorioso. Pode não ser na hora, a gente sempre fala isso, a vontade de Deus é diferente da nossa. Mas você pode ter certeza que você cumpriu a palavra dele, você vai ser recompensado de uma forma super abundante. E lembrar que Deus cuida de cada detalhe e espera que a gente reflita esse cuidado que Ele tem em cada detalhe com nossos irmãos. A gente tem que aprender que qualquer gesto de carinho que a gente faz
sempre vai trazer amor. Vamos para a minha parte prática agora. Me sigam com a cabecinha, como disse o Silvio. Olha a diferença que isso aqui faz. Eu sei que ele é feio, mas fica olhando. Te amo, cara. Agora, a hora que eu saio, ele tá bravo comigo ou tá sorrindo? Cara, e olha que eu sou feio, mas ganhar um abraço de urso é bom demais. O cara abraça, eu fofinho, tudo legal. A alegria do Senhor vem na vida da pessoa. Com isso, eu estou aprendendo o quê? Que você já consegue abrir uma porta para você chegar nessa pessoa e ter liberdade com ela depois. A gente tem que aprender o quê? Que o irmão que você ajuda, você está sendo um canal direto, um instrumento direto do Espírito Santo na vida dele. A gente tem que pensar o quê? Em ter esse compromisso um com os outros. A gente criar essa rotina de ter o compromisso um com o outro. Porque o dia é corrido, a vida da gente é uma correria, mas é impossível que você não tenha um minuto para lembrar de alguém que fala, cara, eu acho que o pastor está precisando de uma oração. Eu vou ligar para ele lá e vou sentar conversar com ele. E olha, gente, a gente acha que não, mas o pastor precisa de oração. Porque eu vejo um milionésimo das buchas que esse homem resolve. Eu falo para ele, eu ajudo ele aqui no que puder, mas ser pastor é dureza. Então, qual vai ser a nossa tarefa dessa semana? Vocês começarem a pensar em quem vocês vão ajudar. Começa a fazer o que eu aprendi a fazer com a minha esposa. Olhar para alguém e ver se ela está com o rosto triste, o semblante caído. E você não ter vergonha nessa hora de chegar e intimar a pessoa e ver o que está acontecendo. Lógico que o bom senso prevalece. A gente é cristão. Se uma mulher triste, você vai chegar na sua esposa e falar para ele falar com a mulher do rapaz. E homem vai falar com o homem. Não tem outro jeito. É uma conversa que vai ser praticamente íntima, você é a pessoa. Então vamos seguir o que é certo. Porque o diabo age naquelas brechinhas que a gente deixa. Então a gente vai fazer o quê? Vamos botar como meta essa semana a gente orar e receber do Espírito Santo quem a gente precisa ajudar. Amém? Irmãos, espero que essa palavra tenha ido no coração de vocês. Perdão por ter essa mudança drástica, mas a outra palavra está aqui. Eu até falei, ofereci para o Silvio, se ele precisar, pode pegar que está pronto aqui. Não precisa nem ficar sobrando muito, não ficar fosforilando. Pastor, eu queria te pedir para subir aqui, porque chegou um pedido de oração para a Andréia, vizinha da Miriam. Posso orar? Gente, vamos levantar nossas mãos. Eu não conheço a Andréia.